Muito bem, boa noite a todos. Nós vamos dar início a mais uma das nossas reuniões de terça-feira do CEPET. Hoje abordando um tema um pouco diferente dos temas com base puramente científica de medicina de beira de leito, como nós estamos acostumados, mas abordando um assunto fundamental para a nossa atividade como médicos intensivistas e como líderes, organizadores de times que cuidam de unidades de terapia intensiva, que organizam unidades de terapia intensiva. Então, a gente vai discutir um pouquinho a importância de termos uma adequada quantidade ou distribuição de médicos intensivistas para poder cuidar dos pacientes críticos, das unidades que nós, ou que vocês forem liderar e organizar e fazer a gestão no futuro. E depois nós teremos uma segunda parte onde a gente vai discutir um pouco da defesa desse profissional, desse médico intensivista aí com maior especificidade aqui no Brasil. Então, recentemente na Intensive Care Medicine foi publicado um trabalho avaliando a relação de médicos intensivistas por pacientes na Austrália e na Nova Zelândia, e ele foi acompanhado de um editorial discutindo os resultados desse trabalho, dessa corte histórica, e um dos autores do trabalho foi o Dr. Pedro Caruso, e nós convidamos o Dr. Pedro para poder participar dessa primeira parte da reunião, para poder discutir o artigo e discutir um pouco dessa importância dessa relação entre médicos intensivistas e pacientes dentro das UTIs, as suas diversas particularidades. O Dr. Pedro é formado na USP, tem residência de pneumologia, é um especialista em medicina intensiva, tem doutorado também pela USP, ele é médico e professor da disciplina de pneumologia da USP e coordena uma unidade de terapia intensiva muito importante em São Paulo, as unidades de terapia intensiva do complexo AC Camargo, um hospital grande e importante, principalmente no tratamento de pacientes oncológicos. Então, obrigado, Pedro, obrigado por ter participado, por ter aceito participar da nossa conversa. E antes da gente fazer a apresentação dos dois trabalhos, eu vou fazer aí 4, 5 minutos de uma tentativa de contextualizar a importância de discutir essa relação de médicos intensivistas para pacientes dentro das UTIs. Eu gosto muito desse slide, a maior parte desses slides que eu vou apresentar para vocês, eles já têm 8, 10 anos, mas eles são muito atuais. Então, eu diria que no Brasil a gente tem aproximadamente 18 leitos de UTI para cada 100 mil de população, o que eu gosto de dizer que isso é bastante, né? Isso é mal distribuído, mas quando a gente compara com leitos de unidade de terapia intensiva de outros países, como vocês podem ver, nós não ficamos ruins na foto, não. Embora seja difícil de definir o que seja um leito de terapia intensiva, por exemplo, na Suíça, o que é um leito de terapia intensiva no Brasil. O Brasil não tem leitos de semi-intensiva, por exemplo. Mas esse é um número para poder ser fixado. Nós temos bastante leitos de unidade de terapia intensiva, mas, obviamente, esses leitos são muito mal distribuídos, como também é essa distribuição nos diversos países europeus, né? Vejam que, de alguma forma, se a gente colocar os países que têm mais leitos em mais escuro na Europa, ou os estados que têm mais leitos
ou ao contrário, que tem menos leitos aqui no Brasil, como essa distribuição ela é irregular e muito semelhante àquilo que acontece nos países europeus. Nos Estados Unidos, obviamente, tem leitos de terapia intensiva por tudo quanto é lado, né? O país mais perdulário nos seus gastos também no número de leitos. A média de 30 leitos, o dobro do que tem no Brasil para cada 100 mil habitantes. Mas eu gosto de lembrar de que nos Estados Unidos, cerca de 25% dos hospitais só têm cobertura para médicos intensivistas. Esse é um dado da Society of Critical Care Medicine de 12 anos atrás, ou seja, 70%, 75% dos hospitais nos Estados Unidos não têm cobertura de médicos intensivistas. O Pronovost ficou muito famoso há 20 anos atrás, por diversas razões, mas uma delas foi por causa dessa meta-análise, mostrando que a adição de um médico intensivista diminuía a mortalidade na UTI para aproximadamente 39%, a mortalidade hospitalar diminuía em 29% a mortalidade, o que mostra que o médico intensivista, sem nenhuma dúvida, é importante e faz a diferença quando ele está presente dentro da UTI. A gente não sabe com certeza, mas tem muita evidência de que você não precisa de ter médico intensivista 24 horas de cobertura dentro das unidades de terapia intensiva, né? A primeira evidência relativamente forte veio dessa publicação do New England de 2012. Ela é uma corte histórica, mas com 65 mil doentes, aquelas cortes baseada no banco de dados do Apache, avaliado pela Universidade de Pittsburgh. O Derek Angus aqui liderava esse trabalho. E aqui há uma sugestão de que, se você tem uma unidade de terapia intensiva que não tem intensivista, e você põe um médico intensivista para fazer plantão, por exemplo, há uma diminuição da mortalidade. Mas se você tem uma unidade de terapia intensiva onde você já tem uma liderança de médicos intensivistas, você ter intensivistas durante a noite não diminui a mortalidade. Ou seja, desde que o médico intensivista, aparentemente, ele exerça uma liderança e tenha processos bem definidos dentro da unidade de terapia intensiva, o médico plantonista vem para poder cumprir obrigações durante a noite, e qualquer problema ele está chamado por telefone à distância, e ele pode resolver isso, e não parece ter uma diferença de mortalidade. Lembro que isso é uma corte histórica, mas no ano seguinte houve a publicação de um ensaio clínico randomizado dentro de uma unidade de terapia intensiva só. Eram blocos de 7 dias, 7 dias com um médico intensivista durante a noite, 7 dias sem médico intensivista durante a noite, só médico intensivista durante o dia. Esse é um trabalho do Kerlin. O Kerlin foi o primeiro autor desse trabalho, e ele escreve o editorial junto com o Pedro. Acho que o Pedro deve ter comentários aí importantes. É um trabalho feito na Universidade da Pensilvânia, mas que mostrou, aí em 1.500 doentes aproximadamente, num ensaio randomizado, um número semelhante, e numa tabela 1 com pacientes muito iguais, de que ter um médico intensivista durante a noite não parecia ser importante. Ou seja, ter médico intensivista é fundamental, desde que esse médico intensivista tenha rotinas bem definidas durante o dia. Não parece ser fundamental ter um médico intensivista durante a noite. Por isso que nós organizamos ao longo do tempo, as nossas unidades de terapia intensiva são assim organizadas, né? A gente tem um intensivista, um diarista durante o dia, eventualmente durante a tarde também, mas tem médicos plantonistas nos finais de semana, durante a noite, sempre com a
o intensivista ou o diarista dando o apoio nos processos, na organização e nos finais de semana também. Ele nunca larga a unidade de terapia intensiva. As unidades, é claro que elas ficaram cada vez mais complexas, não dá para poder comparar as unidades de terapia intensiva de países diferentes, principalmente por causa dos profissionais da área de saúde, que são muito diferentes. Nós vamos ver um trabalho agora feito na Austrália e na Nova Zelândia, mas com realidades muito diferentes da realidade do nosso país como um todo, principalmente com relação à densidade de outros profissionais da área de saúde. Eu vou querer ver os comentários disso posteriormente. O último trabalho que eu quero mostrar, só para poder dar o contexto, eu também gosto muito desse trabalho do Archives of Internal Medicine, na época que existia o Archives, também do Derek Angus, mas com 470 mil doentes, uma corte histórica também, e que basicamente o que se demonstra é de que se você colocar um médico intensivista onde não tem, a mortalidade diminui. Se você tem equipe multidisciplinar onde não tem, equipe multidisciplinar faz diminuir a mortalidade. Mas o mais importante é que se você junta médico intensivista com cuidado multidisciplinar organizado, a mortalidade cai muito mais. Então, é nesse caminho que nós estamos, a necessidade de ter médicos intensivistas, obviamente, e de ter um trabalho bem organizado, de ter equipe multidisciplinar. Muito bem, com essa introdução, Eduardo, eu queria que você colocasse a tua apresentação agora. E vamos ver se a gente tem uma resposta de qual seria a melhor relação de médicos intensivistas por paciente. Primeiro, olhando esse trabalho, nós vamos, como a gente combinou, o Dr. Pedro prefere que a gente apresente os dois trabalhos, então o Eduardo vai fazer a primeira apresentação do trabalho original e depois o Saurinho vai fazer a apresentação do editorial. Eduardo, Olá, estamos boa noite. Estão me ouvindo direitinho? Vendo os slides? Também. Então tá. Boa noite a todos, eu sou o Eduardo, sou residente do 3º ano do programa de medicina intensiva do CEPET. Então, como o Dr. Álvaro já frisou, né, logo no início da apresentação, a gente vai falar hoje sobre a relação meu trabalho, vai falar sobre a relação de pacientes intensivistas, a relação numérica, né, tentando relacionar isso com a mortalidade dos pacientes nas UTIs da Austrália e da Nova Zelândia. Minha apresentação vai seguir uma breve introdução, né, tentando justificar o motivo desse trabalho, os métodos utilizados para responder essas perguntas, os resultados obtidos. Em seguida, uma discussão que tenta justificar esses resultados e, por fim, eu concluo a apresentação. Então, como também já foi mostrado agora pelo Dr. Álvaro, há evidências robustas que os cuidados prestados por intensivistas melhoram os resultados de pacientes críticos a curto prazo, né? Entretanto, a gente sabe que as UTIs acabam divergindo muito em suas particularidades, seja pelo tamanho, pelo perfil dos pacientes, rotatividade, a disponibilidade de recursos, a complexidade e o perfil dos profissionais envolvidos no cuidado desses doentes, né? E esses fatores têm sido associados à triagem e aos consequentes resultados do desempenho desses pacientes. Agora, como que a gente pode guiar, então, nossas estratégias, né? Isso ainda é incompletamente compreendido. Então, o trabalho propõe se utilizar de uma variável que é a variável relação intensivista-paciente, né? Ou seja, a proporção de pacientes para um intensivista e ver se isso tem algum impacto na mortalidade desses doentes. O que a gente tem até então, né? Existem poucos estudos que avaliaram essa relação. Esses poucos estudos, eles encontraram associações, porém algumas associações questionáveis, né, divergentes. Eles mostraram que houveram estudos que demonstraram que grandes números de pacientes para um tratamento intensivista tiveram piores desfechos, né, como já era de se esperar, mas, por outro lado, também houve uma mortalidade aumentada para baixas RICs, né, ou seja, para baixa relação intensivista-paciente também, né. E baseado nesses estudos anteriores,
inclusive sendo um deles já dos mesmos autores, né, realizado no Reino Unido, eles esperam, então, que a distribuição da relação intensivista-paciente com relação à mortalidade tenha um formato de U, né, ou seja, que resultados extremos, né, tenham alta mortalidade e que uma RIP média ali fique no ventre desse U, tendo, então, uma mortalidade aceitável. O estudo, então, é um estudo histórico, né, uma corte retrospectiva, que abrangeu os pacientes das UTIs da Austrália e da Nova Zelândia no período de 1 de julho de 2016 a 30 de junho de 2018. Eles utilizaram 3 grandes bancos de dados que pega praticamente 95% de todos os internamentos que ocorreram nesses 2 países, né, que foi um dos bancos de dados da Sociedade de Terapia Intensiva da Nova Zelândia, né, um banco de dados de pacientes adultos e do Centro de Resultados, Recursos e Avaliação, COR. As UTIs tinham um perfil fechado, né? UTI com perfil fechado são UTIs em que o intensivista decide a admissão, o manejo desses pacientes e a hora da admissão desses pacientes, que não tem tanta interferência de médicos e outros profissionais externos. Pacientes com mais de 16 anos, né, foram considerados por estudo, e os pacientes que vieram internados ou transferidos de outros hospitais, ou que não tinham, estavam em UTIs que não tinham intensivista diurnos durante a semana, ou que não era a primeira internação, esses pacientes foram excluídos da amostra. Para fazer a análise, né, ele preferiu dividir em 2 braços, um estreito, uma corte estreita e uma corte ampla. Na corte estreita, né, que foi semelhante ao estudo que eles realizaram no Reino Unido, previamente, era para permitir uma validação externa, né, que tinha critérios muito semelhantes, né. O que tinha diferente, então, nesse braço é que ele excluiu internações de UTI fora de horário, né, que era do horário diurno, né, das 8 às 16 horas. E também excluiu UTIs que tinham vários intensivistas, porque essa não é a realidade de vários países, né, de você ter tantos intensivistas à disposição. E no braço amplo, né, todos os pacientes do slide anterior foram considerados, mas ele excluiu aqui pacientes de UTIs abertas, ou seja, UTIs em que não eram intensivistas que decidia a internação, o manejo clínico ou o momento de alta, pacientes que estiveram internados em hospitais privados e pacientes que não passaram horas diurnas na UTI, ou seja, pacientes que internaram brevemente à noite. Ou então, pacientes que tiveram limitações nos cuidados logo na admissão. Ele se utilizou, então, da relação intensivista-paciente em média durante o dia para poder fazer a relação com a mortalidade. Como que ele calculou isso? Ele pegou todos os pacientes presentes na UTI, inclusive aqueles que foram excluídos da análise posteriormente, porque eles estavam na UTI, né, e o intensivista tinha que dar atenção, em teoria, para esses pacientes. Então, todos esses pacientes são considerados, divididos pelo número de intensivistas diurnos, né. Só que aqui tem uma particularidade entre os braços, né, que as horas diurnas no braço estreito eram das 8 às 16, e no braço amplo, na corte ampla, eram de pacientes que as horas diurnas foram consideradas aquelas em que havia pelo menos um intensivista, né? Então, a cobertura chegou a ser contínua, né? Chegou a ser por 24 horas. Havia UTIs que tinham intensivistas durante 24 horas disponíveis para esses pacientes. A exposição foram as horas de permanência na UTI, né, de cada paciente, e o desfecho primário foi a mortalidade hospitalar. Eles desejavam ver, então, quais as características desses dados, né? Primeiramente, em relação aos pacientes, né? A idade, o sexo, a etnia, as comorbidades que esses pacientes tinham, a proveniência, o risco de morte, né? Que esses pacientes tinham logo admissão, se eram pacientes clínicos ou de cirurgias eletivas, cirurgia de emergência, tinha um diagnóstico na admissão, uma PCR 24 horas antes da admissão e a necessidade de ventilação mecânica logo no primeiro dia de internação na UTI, né? A UTI, então, se ela tinha um perfil clínico cirúrgico, né, que era definido por 95% do tipo de pacientes, até mesmo misto, né? Se era uma UTI que se encontrava na região metropolitana, rural, se era uma UTI terciária ou privada. Em relação aos médicos e à equipe, né, o número de horas que os intensivistas ficavam por semana, o número de dias consecutivos trabalhados, se eles realizavam atendimento concomitantes fora da UTI, se eram médicos não intensivistas, se esses médicos eram mais experientes, se eram médicos residentes, e como que era o perfil também da equipe multidisciplinar. E ele resumiu tudo isso nessa grande tabela, né? Eu separei essa tabela para facilitar a análise dos dados e deixar visualmente um pouco menos poluída.
Em relação à corte estreita, então, foram 27.380 pacientes que eles conseguiram juntar, e eles perceberam que a maioria desses pacientes não tinham comorbidades, ou seja, 20.640%, 75% dessa amostra, eram pacientes sem comorbidades prévias, né? 97% desses pacientes eram oriundos do domicílio. Estavam em hospitais privados aproximadamente 52% desses pacientes, e a mortalidade era baixa, né? Era com a mediana prevista de 1,2%. Ou seja, não eram pacientes graves, né? Teve uma mortalidade aqui por meio desse gráfico, é uma interpolação, e eles mostram que a mediana da relação, né, foi de 10,1, né? Ou seja, é como se tivesse 10 pacientes, 10,1 pacientes para um intensivista. Essa foi o valor mais encontrado. A mortalidade hospitalar foi de 6,1%, mortalidade geral. Ele cita também, ele ressalta aqui, que os pacientes excluídos por falta de dados eram mais clínicos e eram mais propensos a receber ventilação mecânica no primeiro dia. Isso é importante porque isso pode ter gerado algum viés de seleção mais para frente, lá na análise que ele coloca na discussão. Né, mas esse gráfico é uma interpolação linear, ele, bem dizer, mostra que não houve sucessão da relação médico, relação paciente intensivista médio, né, com a mortalidade hospitalar nessa corte, né. Já na corte ampla, eles conseguiram juntar um total de 91.206 pacientes, né. A maioria desses pacientes também não tinham comorbidades, né, também oriundos de domicílios, uma mortalidade de 8,5%, com a mediana prevista de 1,9%, então não se diferia tanto das outras, né? E eles fizeram aqui, por meio dessas interpolações, 3 modelos de análise, né? Analisar, considerando a mortalidade e a relação, né, intensivista-paciente, mas sobre a análise da característica desses pacientes, em seguida sobre a análise da característica desses pacientes e dos intensivistas, e no modelo C, em relação às características do paciente, dos intensivistas e do pessoal não intensivista envolvido nos cuidados desses pacientes. E a gente vê que no primeiro, o P foi de 0,91, no segundo 0,58 e no terceiro 0,4. Ou seja, nas 3 análises, não houve uma associação da relação intensivista-paciente média e mortalidade. Então, ele tenta justificar um pouco disso, né? Ele cita, né, que alguns trabalhos, como um trabalho do Neurado, um trabalho que mostrou que os pacientes em UTIs franceses, né, eles tinham 2 vezes mais mortes quando o médico intensivista estava cuidando mais de 14 pacientes em relação ao médico intensivista que estava cuidando menos de 8 pacientes, né? Cita também um outro grande estudo americano que não encontrou associação da lotação da UTI no dia da admissão do paciente à mortalidade hospitalar. E também cita um outro estudo americano que evidenciou que o tamanho da UTI, né, a mortalidade não tiver relação com o aumento da carga de leitos da UTI, ou seja, que talvez a quantidade de leitos não tivesse relação com a mortalidade. Ele também faz uma análise, cita ali que a relação leito-intensivista e paciente intensivista não são sinônimos, né? Embora elas se correlacionem, né, intrinsecamente entre elas não são sinônimos porque você pode ter ali, como ele vai dizer mais adiante, você pode ter ali 10 leitos durante o dia todo, né, mas você pode ter 10 pacientes estáveis, você pode ter a relação sempre vai ser 1 para 10, mas desses 10, 5 podem morrer e você tem 5 admissões, então a carga de trabalho acaba sendo muito maior. Então, por isso que ele diz que não são sinônimos. E ele sugere que a carga de trabalho intensivista está associada à mortalidade quando a gravidade desses pacientes é muito alta. Ou seja, né, como os pacientes ali não eram muito graves, talvez o intensivista não fizesse tanta diferença. Ele quer dizer que talvez o intensivista faça mais diferença em pacientes mais graves. Ele cita ali como ponto positivo, né, que eram dados de confiança extraídos de bancos de dados de alta credibilidade, que possuem informações clínicas de pessoal bem detalhadas, né. Ele faz algumas ponderações, né, do estudo. Ele cita que as exclusões planejadas lá no início do estudo, né, acabaram talvez reduzindo a amostra da corte, o que
pode influenciar na generalização dos achados. Em relação a um possível viés de seleção, né, que os dados ausentes se diferem daqueles pacientes com informações completas, ou seja, os pacientes aqui eram mais clínicos, tiveram dados incompletos, eles perceberam que esses pacientes, eles acabaram tendo mais dias de ventilação mecânica, né, e eles foram excluídos, né, pela falta de dados dessa análise, o que poderia ter, de repente, ter gerado um viés, né, ou seja, seriam pacientes mais graves, de repente, nesses pacientes mais graves, a intensivista poderia ter tido um efeito de sobrevida, né, de diminuição da mortalidade. Nas UTIs com mais de um intensivista diurno, né, foi presumido que os intensivistas dividiram igualmente esses pacientes, mas isso nem sempre pode ser uma realidade, né? Isso não necessariamente aconteceu. Também foi considerada apenas a relação intensivista-paciente média, né? Não a variabilidade da carga de trabalho durante todo o curso desse paciente UTI, que é aquilo que eu estava dizendo, né? Você pode ter uma UTI com 12 pacientes presentes o dia todo, ou seja, você sempre vai ter 12 pacientes. Mas pode ter ocorrido a troca de 5 pacientes, né? Pode ter 5 óbitos e 5 admissões de pacientes extremamente graves, né? Então, só porque você está 1 para 12 ali, não necessariamente a tua carga de trabalho, o teu plantão foi, digamos, tranquilo, né? Você teve trabalho em relação a esses pacientes. É também sujeito a uma confusão residual, né? Porque ele não avaliou com maior acurácia, né, a qualidade desse atendimento, né, a carga, o trabalho do TI, que também pode corroborar para a nulidade desses resultados. Ele evidencia, né, que a gravidade baixa, né, pode ter impactado na capacidade de identificar as diferentes mortalidades, né, desses grupos, né, ou seja, pode ser uma magnitude muito pequena, e muito provavelmente o intensivista faça mais diferença nos pacientes graves. Por fim, na conclusão, eu até copiei porque achei interessante o jeito que ele colocou, né. Ele inicia a conclusão assim: com a pandemia de Covid 2019 nos deixou claro, os cuidados de TI não são ilimitados. Os leitos de UTI podem ser construídos rapidamente, mas expandir a força de trabalho capacitada leva anos de planejamento e treinamento de pessoal. Como resultado, os profissionais de TI são muitas vezes solicitados a ter mais pacientes para ter cada vez mais. No auge de uma emergência não há escolha. Entretanto, devemos entender as consequências de tais decisões. E ele diz, né, que os achados sugerem, né, que as UTIs de menor gravidade, né, há possibilidades de ter um maior número de pacientes, mantendo a segurança desses pacientes. Eles são pacientes de menor qualidade, de menor gravidade, perdão. E ressalva que trabalhos futuros ainda são necessários para entender se a morbidade desses pacientes, a relação com outros membros, envolvidos no cuidado dos pacientes, bem como a relação também com a família é impactada. Ou seja, você vai lá, tá tudo bem, você pode aumentar o número de pacientes para um intensivista, visto que eles são de menor complexidade, mas e o trabalho burocrático? E a relação com a família? E a relação com os outros médicos envolvidos? Né? Ou com a mesma com a equipe multidisciplinar? Né? Ela é impactada em relação a isso? O médico não fica sobrecarregado, né? Também cita a questão do burnout no artigo. Então, também isso deve ser considerado, né? Obviamente, o trabalho ganhou importância por causa da pandemia de Covid de 2019, né? E achei interessante esse texto final, e acho que essa falta representa muito do que um paciente só pode mobilizar, né? Você vê diversos pacientes, diversos colaboradores da saúde de um único paciente reunidos para prover o bem dele, né? Então, às vezes, tipo, o número não necessariamente quer dizer tudo, assim como a complexidade também não. E acho que nesse contexto essa foto representa o período que nós recém superamos. É isso, queria concluir com essa foto. Obrigado pela atenção de todos aí. Muito bom, Eduardo. Acho que você resumiu muito bem o trabalho. Como é difícil a gente capturar, né, aquela complexidade na beira do leito, em UTIs complexas, com doentes graves, com um mix de doentes muito diverso, né? O que é que realmente faz a diferença? Né? Quando você separa uma variável e você tenta avaliar se essa variável tem efeito, muito provavelmente nenhuma delas tem efeito sozinho, né? É um conjunto de coisas que acabam fazendo a diferença. Tudo bem. Meu nome é Fernando Saurim, eu sou médico residente do 2º ano de terapia intensiva do programa do CPET, então eu fiquei encarregado de discutir com vocês o editorial do Dr. Pedro, com a doutora Mita,
Dr. Pedro, que já foi devidamente introduzido a nós pelo Dr. Álvaro, e a doutora Mita, que é uma médica indiana, intensivista, especialista em medicina interna, trabalha bastante com pneumointensivismo. Então, é uma discussão que girou bastante em torno dos 2 artigos que foram citados ali no começo da apresentação do Eduardo e do próprio artigo em si. Então, com a pandemia, o que a gente percebeu e que foi tema já de abertura do editorial, um editorial de 1,5 página, mais ou menos, de bem fácil leitura, por sinal, foi uma grande síndrome de esgotamento, né? Então, um esgotamento tanto material, de recursos, quanto de recursos humanos. Então, a gente viu isso aqui na nossa frente, a gente esteve inserido nisso, então a gente não tem como apagar a memória de EPI faltando, EPI contado por profissional dentro da UTI, sedativo em falta, estratégias pouco convencionais de ventilação. No início até se pensava em usar mais de um ventilador para mais de um paciente, aliás, o que inevitavelmente levava a um esgotamento muito importante dos profissionais. Então, uma fragilidade que ficou muito exposta dentro do setor de terapia intensiva, que é inevitável que acontecesse e que, no fim, levou a muitos profissionais sofrendo com burnout, desistência da especialidade, desistência da profissão, depressão e agora, em última análise, até transtorno de estresse pós-traumático. Então, é um tema que, agora que a pandemia acabou, que ficou muito evidente, expôs uma ferida muito importante na nossa especialidade, mas que não vem de agora. Tá? Desde 2004, já tem esse artigo que foi publicado no Chest, que deixou bem em evidência que a nossa população de intensivistas, ela já está em crise há muitas décadas. Existe uma tendência já citada, imagino que 1,5 décadas atrás, mais ou menos, de que o número de intensivistas tem tendência a cair. E as causas são diversas, mas agora, com esse cenário muito recente, fica fácil pensar nessa discussão, um pouco mais, pelo menos. Então, no editorial, começa essa discussão de quando começa o problema. Então, a gente teria, como gestores, que pensar em como definir qual que é a carga de trabalho que é necessária para que se ultrapasse o nosso limiar de tolerância enquanto profissionais. Não só como médicos, obviamente, mas pensar que talvez exista um número limitado de pacientes que a gente consiga cuidar. Isso, evidentemente, leva a uma diminuição da qualidade da assistência que a gente presta, e a assistência que a gente presta, ela demarca a qualidade global do atendimento à saúde. Então, diminuir a qualidade da terapia intensiva diminui a saúde como um todo. Então, isso a importância dessa discussão é enorme. Uma das formas de pensar seria usando isso como material de estudo. Então, a razão de pacientes para intensivistas, o PIR, o Eduardo acabou colocando com outra sigla, mas essencialmente, isso foi estudado já em 2017, são os 2 principais artigos que eu tinha comentado, então, um estudo britânico e um estudo francês. Esse estudo britânico, que é o que está citado em cima, de 2017, que foi publicado no JAMA, depois de uma análise muito parecida com esse último estudo, talvez um pouco menos complexa, ele definiu que um PIR de 7,5, então essa razão de 7,5 definiu o melhor cenário, tanto para desfechos relacionados ao paciente, com desfechos duros de mortalidade, por exemplo, quanto para o profissional. Enquanto que esse estudo francês, ele conseguiu dar um número para nós. Então, ultrapassar o número de 14 pacientes por intensivista aumentava até 2 vezes o risco de óbito. E ultrapassar o número de 2,5 pacientes por profissional de enfermagem aumentava em 3,5 o risco de óbito dos pacientes. Então, talvez a gente comece a enxergar qual seria talvez o nosso limiar. Uma coisa que é importante, esse comportamento da relação paciente-intensivista tinha uma curva em U. Então, valores muito baixos tinham a tendência, por ineficiência, menos experiência, de aumentar a mortalidade, assim como é de se imaginar uma relação muito alta, aumenta muito a carga de trabalho e diminui a qualidade do atendimento prestado, especialmente quando a complexidade do paciente aumenta. O problema é esse estudo em questão, que já foi, claro, o material agora da última apresentação. Então, não vou ficar chovendo no molhado, mas esse estudo da Oceania, que colocou mais de 73 UTIs lá na Oceania, conseguiu trazer uma estimativa precisa da PIR,
uma vez que a riqueza de dados era muito grande, e o que se descobriu é que a mortalidade era independente, como o Eduardo já comentou, o que é motivo de surpresa. A gente consegue imaginar de forma racional que aumentar a proporção de pacientes para intensivista vai piorar o desfecho do doente, vai piorar a sobrecarga de trabalho com consequências para o profissional intensivista também. Mas isso tem que ser explicado. Então, como o Eduardo já colocou também, eram UTIs de menor complexidade, pelo menos de maneira geral, e existia já um estreitamento dessa relação dentro do território analisado. Então, isso faz a gente talvez inferir que o cuidado a essa sobrecarga já seja dado na Austrália e na Nova Zelândia, isso não seja reproduzido aqui, por exemplo, no Brasil. Então, uma equipe que era formada por um médico intensivista e mais um colega ajudando, além de ter uma disponibilidade bem grande de profissionais de enfermagem, não vai ter o mesmo impacto dessa relação num cenário em que uma UTI tem 14, 15 pacientes com SARA, tratando SARA, como foi na pandemia, graves, com muitos esperando leito, e com médicos que estão entrando pela primeira vez dentro da UTI. Não só médicos, claro, profissionais fisioterapeutas, de enfermagem, de odontologia, fonoaudiologia, nutrição, enfim. Então, existe pouca reprodutibilidade desse achado. Então, talvez a gente não deva ficar tão atrelado a esse resultado negativo. É colocado em discussão, então, que talvez essa relação, a relação de pacientes para intensivista, talvez não seja o melhor parâmetro. É claro que existem vários outros fatores que, quando colocados dentro de um contexto, vão determinar o quanto o médico trabalha e qual a consequência dessa carga de trabalho nele, que também é objeto de discussão, né? E o quanto isso vai influenciar na qualidade do atendimento do nosso paciente. Um médico que está todos os dias dentro da UTI cuidando sozinho de 15 pacientes, todos eles graves, é impossível, ou pelo menos é muito plausível imaginar que seja impossível que ele consiga manter a qualidade do seu trabalho constante. Mas, ao mesmo tempo, é um dado legal para a gente ter, principalmente como ferramenta de gestão, porque se a gente descobre uma relação ideal, isso é muito fácil de compreender, todo mundo compreende, o médico compreende, obviamente, quem é gestor, diretor dentro de um hospital vai entender que se está mostrado para nós, está bem delimitado, que ultrapassar um valor de pacientes por médico intensivista piora o desfecho do doente, piora a qualidade do profissional, é só não ultrapassar. E isso seria muito fácil de implementar no serviço. Então, daí a atração que se tem em torno do PIR. Só que a gente sabe também que as UTIs, elas são muito, muito heterogêneas. Isso não é novidade para nós. Os pacientes críticos, de maneira geral, eles são muito heterogêneos na sua constituição. E não só isso, a gente sabe que as UTIs elas podem ser subdivididas em subespecialidades, UTIs cardiológicas, neurológicas, pneumológicas, cirúrgicas, e essas dentro de si podem ser muito heterogêneas também. Então, talvez, entender a complexidade do trabalho ou do paciente que se está internando dentro da sua UTI e o quanto você consegue colocar isso para dentro, então quantos leitos você consegue limitar, lembrando também da diferença entre leito e paciente, né, que não é a mesma coisa, talvez isso seja o maior gerador de sobrecarga, ou é pelo menos discutível. Então, esse achado que a gente teve nesse estudo da Oceania, na Nova Zelândia e na Austrália, talvez esse achado não seja importante, realmente, tão importante, mas serve pelo menos para a gente entender que, importante no sentido claro de que não é aplicado, não é reproduzível, não tem uma validação externa muito boa, mas talvez a gente não deva olhar para esse resultado como forma de dizer que, bom, então tudo bem, a gente não limita o número de pacientes por médico intensivista e trabalhamos assim, até a gente descobrir onde começa a estafa, ou a piora do desfecho. Então, todo o contexto que gera em torno, que girou em torno da pandemia, de fragilização do profissional, fragilização do trabalho, ficou muito mais insalubre entrar dentro de uma UTI trabalhando 100 horas por semana para tentar atender da melhor forma possível 14 pacientes que saíam mal muitas vezes. Então, isso gera um retorno muito negativo para o profissional, especialmente quando ele não é intensivista e está dentro da UTI, né, o que aconteceu muito na pandemia. Esse impacto, ele acabou expondo mais uma vez o que lá em 2004 já tinha sido discutido sobre a fragilização da nossa especialidade. Então, a demissão, a desistência, que já aconteciam com uma certa frequência, agora em massa, acabam comprometendo ainda mais a nossa especialidade,
Então, isso deve ser visto com bastante cuidado. E, como eu disse, essa relação não refletia em alterações de mortalidade numa UTI que tinha pacientes muito menos complexos, pelo menos na sua maioria, e que eram muito bem equipadas em termos de recursos humanos e até materiais, acho que tem um significado bastante limitado. Então, nos resta nos perguntar o que vem além dessa relação. É um dado, é um número, é estatística, tem um valor muito importante, como eu disse, é muito atraente a gente colocar isso para dentro de uma estratégia de gestão, mas talvez a gente tenha que tentar englobar outras formas de pensar como que trabalhar dentro da UTI e pode ser menos, pode gerar menos sobrecarga, e como que, principalmente, na minha opinião, os pacientes podem sofrer menos com isso, porque no fim a gente está lá todo dia para isso, para trazer nosso melhor atendimento, nosso melhor cuidado, e sem sofrer com isso também. Era isso que eu queria colocar na discussão, bem breve, mas é isso. Obrigado. Ótimo, Fernando, também a tua compreensão e o resumo que você fez do editorial foram excelentes. Muito bom. Antes de chamar o Dr. Pedro, eu quero ouvir rapidamente alguns residentes. Queria ouvir um comentário teu, Graziele. Tudo bem? Oi, doutor, tudo bem? Tudo bem. O que você achou das duas apresentações? E como você se vê, né? Como é R1, meio disso. Então, doutor, uma dúvida assim que eu fiquei, que seria se a gente teria como aplicar isso nas nossas UTIs, é realmente ver a gravidade dos nossos pacientes e tentar diminuir o número de leitos, adequar o número de leitos conforme a gravidade dos nossos pacientes, ou não? Realmente isso na prática fica ser, tipo, inviável a gente fazer essa aplicação. Discussão fundamental, acho que tanto o Pedro quanto o Marcelo depois lá vão discutir isso. A gente tem uma coisa muito fixa, né, de um médico para 10 leitos aqui no Brasil, e isso, obviamente, ela não é inteligente, né, porque seria muito mais inteligente a gente distribuir um número menor de pacientes graves por intensivistas e um número maior de doentes menos graves por intensivista, não ter um número fixo. Obviamente, isso faz todo sentido. Não é fácil você capturar isso nos estudos, qual é exatamente a gravidade, qual seria a relação que a gente teria que ter ideal de uma forma otimizada o número de intensivistas por gravidade de doente. Mas acho que é bastante por aí. Mais algum presidente que quer fazer algum comentário? Vinícius. Oi, doutor. Boa noite. Boa noite. Não, assim, essa apresentação do Sorin realmente fez a gente relembrar bastante coisa e acabar voltando um pouco a esse estado de caos, digamos assim, que a gente viveu nesses últimos 2 anos, mas também para ver que realmente o papel do intensivista, das duas apresentações, na verdade, eles mostram muito mais como um profissional apto a ver a UTI, não como pontualmente um plantonista com 10 pacientes, enfim, onde o plantão começa às 7 e termina às 19, a gente consegue ir embora e descansar tranquilamente, mas ver ela como um organismo vivo por si só, de uma visão mais macro, né? Esse papel realmente da gestão da organização, o fato desses estudos, de certa forma, questionando o papel do intensivista no plantão noturno ou não, enfim, eu acho que isso, se a gente for passar um pente fino, assim, tirando a questão da pandemia, o intensivista bem formado, ele à beira-leito, diretamente no cuidado ao paciente, talvez uns 30% dos pacientes é quem ele realmente consegue fazer a diferença ali no ajuste fino. Mas se a gente for extrapolar isso para um nível de gestão, é de fundamental importância o papel de um profissional formado a ponto de poder ver, ter
essa visão multidisciplinar, multiprofissional, poder fazer essa gestão de pessoas, da tua equipe de plantonistas, da equipe multiprofissional que vai estar junto contigo ali no Beira Leito. Então, eu acho que é um tema extremamente relevante, que ele mostra realmente o papel do intensivista também, muito além do Beira Leito, né? Do cuidado com o paciente diretamente, pontualmente, mas isso extrapolando também para a família e principalmente para a gestão hospitalar, enfim, uma gestão de recursos, e principalmente isso se mostrou nesse cenário da pandemia, né? Muito bom. Acho que agora nós queremos ouvir o Pedro. Pedro, obrigado novamente por ter aceito e parabéns pelo editorial. É um editorial muito bem escrito por você e pela Mita. E nós queremos ouvir as suas considerações agora. Obrigado novamente, Álvaro, pela oportunidade. Boa noite a todos. Olha, o Eduardo e o Fernando facilitaram bastante o meu trabalho com excelentes apresentações. Perto da apresentação deles, eu tenho um pouco a comentar. Deixa eu contar para vocês. Quando era residente, eu sempre queria saber como é que os artigos chegavam nas grandes revistas, né? Qual era a história por trás do artigo. Então, eu vou contar um pouco para vocês como esse artigo chega no Intensive Care Medicine, né? Esse grupo britânico tem bastante experiência com estudo de carga de trabalho em UTI. É um grupo britânico, eles publicaram, pela primeira vez, quando aparece no JAMA, aparece aquela curva em U, né, que a parte baixa do U da relação entre intensivista e paciente eram 7 e 8 leitos, mas isso era controverso, porque tinha estudo que mostrava que tinha relação, os estudos americanos não tinham relação. Esse grupo britânico, que é um grupo importante, até pela facilidade, talvez, da língua, se comunicou com o grupo da Austrália e Nova Zelândia, e a Austrália e Nova Zelândia tinha um banco de dados, e um banco de dados mais granular, mais detalhado do que o banco de dados do Serviço de Saúde britânico, do NHS britânico. O Serviço britânico tem um grau de detalhe no banco menor do que o Serviço australiano. Eles pediram para o serviço, para os colegas australianos, o banco de dados, e fizeram basicamente o mesmo trabalho que eles tinham publicado no JAMA alguns anos antes. Bom, esse estudo foi para o Intensive Care, ele tinha 5 revisores no Intensive Care. Eu era um dos revisores, a Mita era outra revisora. A Mita, ela tem mais trabalho nessa área de gerenciamento de carga na Universidade da Pensilvânia. Ela trabalhou aí com o Gordon Rubenfeld, tem trabalhado com o Scott Halpern, então ela já tem bastante tempo nesse tema. E os 5 revisores, nenhum rejeitou, né? Todos deram o mesmo tipo de veredito, todos deram que o estudo devia ser considerado com pequenas ou grandes alterações. Isso não é muito comum, né? Porque sempre um outro revisor mais ranzinza acaba pedindo para rejeitar o estudo. Mas acho que pela relevância do assunto e pelo peso dos autores e do banco de dados, os 5 consideraram que o estudo devia ser considerado com modificações, pequenas modificações ou grandes modificações. Interessante que os autores não conseguiram fazer grandes modificações, porque o banco, embora um banco muito grande, ele não tinha tudo que a gente pedia para os autores. Então, as revisões ficaram mais para pontuar as limitações do estudo, e foi isso que aconteceu. Aí, no fim dessa revisão, que não foi uma revisão longa, pela qualidade do estudo do grupo, os editores convidaram a mim e a Mita, e aí eu e a Mita combinamos de fazer o seguinte, que nós íamos separadamente, sem discutir antes, colocar no papel o que a gente achava de ponto forte e de ponto fraco do estudo. E aí um mostrava para o outro, e aí a gente escrevia. E o incrível é que nós tivemos a mesma interpretação do estudo, que é a interpretação que vocês também já tiveram do estudo, dos pontos fracos e dos pontos fortes. Então, eu queria falar para vocês o que a gente achou nessa discussão, e que um pouco disso está no editorial. O que era um ponto forte? É um estudo sobre gerenciamento de UTI. A gente tem a impressão, a gente médico do Beira Leito, da Fronte, acha que gerenciamento é uma coisa menos importante, porque é uma coisa de administrador,
Isso não é tão importante quanto achar uma molécula nova, ou pensar num novo antibiótico, ou novos critérios diagnósticos. Mas isso é especialmente errado em UTI, né? Se a gente for ver, nas últimas 2 décadas, a mortalidade e os desfechos na UTI só tem melhorado. E não tem nenhuma descoberta fantástica, né? Não descobrimos nada muito fantástico em suporte ou em diagnóstico. O que aconteceu é que as UTIs se organizaram muito melhor, né? Elas se organizaram no sentido de ter intensivistas 24 horas por dia, a maior parte delas, ter trabalho em grupo, ter um farmacêutico clínico presente, ter farmacêuticos que vão interferir e olhar a nossa evolução, ter enfermeiros mais bem treinados e participativos e com voz ativa, sem aquela hierarquia antiga de que o médico fala, o enfermeiro cumpre, protocolos com a visita à beira-leito, guiada por checklist, desinvasão, uso racional de antibióticos, stewardship de antibióticos, é um monte de atividade de gerenciamento que fez a grande solução para o paciente crítico, muito mais do que um achado médico próprio, né? Então, o assunto gerenciamento de UTI é um assunto muito importante, porque não é uma coisa administradora, é uma coisa que faz uma enorme diferença à beira-leito. É o que melhora os desfechos dos nossos pacientes. Então, a gente entendia que o assunto era muito importante. E esse assunto da relação entre o intensivista e o número de pacientes que ele cuida é bastante importante, porque tem muito a ver de como uma UTI se organiza. Mas era controverso, o que dá importância, de novo, ao artigo, porque ele trata de um assunto importante, porém ainda controverso, né? O assunto é controverso. Eles mostraram, tem gente que fala que tem relação, tem autores que falam que não tem relação. E o artigo era importante porque era feito por um grupo experiente e tinha um banco de dados que ninguém tem no mundo, né? Um banco de dados com centenas aí de milhares de pacientes e com um nível de detalhe incomum. Então, isso é a parte forte do estudo, né? Quais são as limitações do estudo, que acho que vale a pena a gente começar, muitas você já colocar. É que a definição de relação de pacientes intensivistas não é fácil de fazer. É difícil definir isso. Porque o que é? Como acho que o Eduardo falou, né? Você está cuidando o entra e sai de paciente? Será que todos os intensivistas estão vendo pacientes com a mesma gravidade? As UTIs estão setorizadas, e então a gente tem diferentes pacientes chegando em diferentes UTIs. Então, é difícil você saber qual definição você usa para a relação. Ok, mas uma vez usada a relação mais lógica, mais intuitiva, que foi que os autores usaram, aí vem a maior limitação que acho que todo mundo tem que ter na cabeça, que a relação entre intensivista e paciente não carrega uma grande relação com a carga de trabalho daquela UTI. Não necessariamente aquilo é uma boa relação com a carga de trabalho do intensivista. Porque, como todo mundo falou, o Álvaro também já apontou isso muito bem, tem muito mais coisa ao redor, né? Tem muito mais coisa ao redor. Os autores sabiam disso, você viu que eles foram atrás disso, eles tentaram ver a relação de enfermeira-leito, que já é bem clássico, se tinha ou não tinha fellow, se tinha ou não tinha farmacêutico clínico participando. Então, eles foram atrás disso e tentaram corrigir, tentaram mostrar para isso. Mas mesmo a gente sabe que, por mais que você faça um estudo tentando pegar todos os confundidores, todas as características, tem coisa que fica de fora. E no estudo retrospectivo, tem várias variáveis que não são bem captadas. E aí você tem a variável, mas você não sabe quão boa é a qualidade dessa variável. Então, acho que uma coisa importante para gravar é que essa relação entre médico e paciente, médico intensivista e paciente, não é uma tradução imediata da carga de trabalho. Tá? Tem muito mais coisa por trás. Outra coisa que os autores não tinham muito como passar desse desfecho é que o desfecho mortalidade no hospital é o melhor desfecho, talvez seja o desfecho mais importante. Mas não é o único desfecho que importa para nós intensivistas, né? Obviamente é mais importante para o paciente. Mas o tempo de internação na UTI é um desfecho super importante, né? Um médico mais sobrecarregado talvez deixe os doentes mais tempo na UTI. Um médico mais sobrecarregado talvez tenha mais eventos adversos dados aos pacientes, né? Embora o evento adverso também pode ser visto como o tempo de internação. E outra coisa que é muito específica para nós, médicos intensivistas,
é que essa relação, e seria interessante a gente ver isso como desfecho, mas não era possível os autores oferecerem esse resultado para a gente gente vê a taxa de esgotamento, a taxa de burnout, né? A taxa de absenteísmo e a taxa de abandono da especialidade. Se a gente sobrecarregar muitos intensivistas, os pacientes talvez sofram. Os intensivistas também vão sofrer. Vão sofrer faltando mais, tendo maior absenteísmo, tendo mais esgotamento e tendo mais abandono da especialidade. Procurando fazer nutrologia, procurando ir para a administração, procurando fazer cuidados paliativos, fugindo da medicina intensiva. Isso não tinha como captar, mas isso é importante captar, né? Por exemplo, burnout, uma das dimensões do burnout é você não se importar mais com os pacientes, né? Então, um intensivista, uma enfermeira em burnout, uma das manifestações do burnout é você não se importar com o que vai acontecer. É uma desrealização. Eu não importa se o dente vai bem, se o dente vai mal, se o catéter vai infectar, se não vai infectar. Eu estou em burnout, para mim, tudo deixa para lá. Isso, no fim, vai se traduzir em algo ruim para o paciente. Então, a gente via essa limitação. A grande limitação do estudo, vocês já perceberam todos, né? É que é um estudo em pacientes leves, né? A mortalidade pelo score australiano e da Nova Zelândia fica uma mortalidade hospitalar de 6%. Essa é a mortalidade hospitalar de paciente em cirurgia letiva de grande porte, né? Então, era uma UTI, na média deles, né? Uma UTI mais leve. A impressão que não é a mesma coisa se eles estivessem atendendo pacientes mais graves. Tem um gráfico que aparece no suplemento em que eles estratificam por gravidade a relação. E aí eles pegam, uma análise de sensibilidade. E eles fazem análise de sensibilidade com um subgrupo de pacientes que tinham mortalidade maior do que 10%, que nem é muito grande, né? Nossos pacientes clínicos têm mortalidade maior do que 30%, 10%. E aí, quando passa de 15 pacientes por intensivista, tinha um sinal que provavelmente estaria aumentando a mortalidade. E nem era muito, hein, a gravidade. 10% de mortalidade esperada. Nesse gráfico do suplemento, que é a análise de sensibilidade, com essa mortalidade acima de 10%, predita acima de 10%, dava a impressão que acima de 15% começava a aumentar muito. Mais de um revisor pediu para eles analisarem esse subgrupo e colocarem no paper principal. Os autores não quiseram, porque era pouquíssimo paciente. Eles achavam que eles teriam aí uma amostra pequena que podia deformar a regressão que eles fizeram. E eles são super competentes e cuidadosos, diz que eles fazem uma regressão multilevel, que é para ajustar por tipo de hospital. E aí eles vão ter pouco paciente e a amostra talvez ficaria com resultados bizarros, e eles pediram para não fazer. Como o estudo era relevante, todo mundo acabou aceitando que eles não apresentassem isso, mas que colocassem na discussão, que eles não tinham colocado anteriormente, que é uma grande limitação do resultado deles, porque se aplica a populações de baixa mortalidade na realidade australiana e da Nova Zelândia. Então, agora, trazendo para o Brasil, acho que ninguém espera que seja possível, numa UTI nossa mais movimentada, que um intensivista cuide de 15 ou 20 pacientes, né? A gente certamente teria aí, eu imagino que a gente tivesse uma mortalidade aumentada e um esgotamento, um burnout, um absenteísmo e vários problemas dos nossos intensivistas. Dá a impressão que para o mundo inteiro a taxa ótima fica ao redor de 7 a 15 pacientes atendidos por um intensivista. Parece que 7 a 15 deve ser o número aí que, menos que 7, a gente está sendo perdulário na carga, na disposição de mão de obra, e talvez até não seja bom, né? Lembra, o estudo inglês mostra que números abaixo disso aumentam a mortalidade, mas acima de 15, mesmo nesse estudo, dá a impressão que não dá. Então, talvez a gente tenha que caminhar para algo entre 7 e 15. E a última coisa que eu queria comentar para vocês, que não é desse estudo, mas foi algo que eu conversei com a Mita e a gente pensava em escrever, mas o espaço de editorial não cabe disso, é que
uma coisa mais interessante, e que foi explorada por um estudo brasileiro, mais interessante do que a relação entre intensivista e paciente, é estudar o fenótipo da UTI, que é mais ou menos o que o Álvaro falou, aquele monte de coisa que tem por trás. Qual é o fenótipo da minha UTI? E o Fernando Zampieri, que muitos de vocês já devem ter lido coisas do Fernando, que é o médico aqui de São Paulo, junto com o grupo Orquestra, que faz um grupo inicialmente lá do Rio de Janeiro, o Fernando publicou no Intensive Care um estudo de o fenótipo da UTI e desfecho. E é um estudo interessante porque é um machine learning não supervisionado, quer dizer, não teve atuação médica escolhendo as variáveis, e eles acharam 3 clusters. E um cluster, eles não, né? A máquina achou 3 clusters. E um cluster que tinha os melhores resultados não falava da relação entre médicos, intensivistas e pacientes, mas falava que uma UTI com médicos intensivistas com certificado, quer dizer, não quebrando o galho na UTI, mas médicos que tiveram treinamento validado em medicina intensiva. UTIs que têm a presença de um farmacêutico clínico atuante. E UTIs em que tem a presença de uma enfermagem ativa, participante, empenhada e com autonomia, tem os melhores resultados. Então, talvez mais importante até do que essa relação, que deve ficar entre 7 e 15 pacientes para cada intensivista, é você ter um ambiente de UTI, um fenótipo que garanta que a gente consiga cuidar dos pacientes. Provavelmente um fenótipo melhor, mais tranquilo, mais organizado, vai permitir que um intensivista cuide de 15 pacientes. Um ambiente pior, um ambiente mais difícil, menos organizado, talvez precise de um intensivista para 7 pacientes. Essa é uma impressão que eu e a Mita ficamos aí da nossa discussão, e eu queria passar para vocês aí os bastidores de como ocorreu esse estudo e as minhas impressões. Era isso inicialmente. Ótimos os seus comentários, Pedro, muito obrigado mesmo. Acho que passar para todos nós aí como é de um modo geral a história dessas publicações de grandes trabalhos em grandes revistas com alto impacto. Acho que é muito valioso também enfatizar como é importante organização e gerenciamento das unidades de terapia intensiva. E hoje eu recebi num chatzinho de intensivistas cocuns, eu não sei se você participa também desse chat, mas eu recebi um artigo publicado no Annals of Intensive Care pelo Salu, pelo Curtis, pelo Zampieri e pelo Bosa, que eu acabei de distribuir aqui entre nós, chamado de Unidade de Terapia Intensiva Resiliente. Um conceito que eu achei fenomenal. Se tivesse dado tempo, talvez a gente tivesse aberto um espaço para poder discutir isso aqui, mas a gente vai discutir isso no futuro, em que eles discutem de que algumas unidades de terapia intensiva nessa época do Covid conseguiram, mesmo com um aumento grande da carga de trabalho, manter a mortalidade baixa e controlada. Outras unidades de terapia intensiva que não eram resilientes, no momento de crise, elas se estafaram e a mortalidade sobe, o que mostra a importância de você manter organização e gerenciamento de cuidados, porque mesmo que a gente não vá, talvez num curto espaço de tempo, ter uma outra pandemia como essa e um estresse tão grande na carga de trabalho, mesmo as unidades de terapia intensiva habitualmente têm pequenos estresses, né, em diversos dias, uma hora ou outra, e elas precisam, através de gerenciamento e de organização, ser capazes de poder absorver rapidamente uma demanda aumentada e manter controle dos eventos adversos, manter controle da mortalidade, da morbidade dos doentes. Muito bem, eu acho que o Pedro está à disposição. Queria ver algum comentário aí. Nós temos vários coordenadores.
Nós vamos atrasar mais uns 4, 5 minutos, Marcelo, só para poder dar um espaço para a gente continuar ainda tentando aproveitar um pouco o Pedro. Posso fazer um comentário aí do trabalho? Claro, Marcelo, manda. Tá bom. Então, bom, saudar o Pedro Caruso, parabenizar pelo editorial, saudar a Mirella, que eu estou vendo aí, minha companheira na Comissão de Defesa, o Álvaro Reia, parabéns aí pela liderança, tantos residentes, tantos coordenadores, isso realmente é um estímulo para todos nós, né? Tudo bem. Bom, veja, vocês já fizeram um comentário aí sobre o trabalho, etc. Não quero ser redundante, mas a forma que eu vi esse trabalho, a única conclusão que se pode tirar desse trabalho é que numa UTI de pacientes relativamente leves, não graves, né, ter mais ou menos médico intensivista não muda o desfecho. Então, acho que essa é a conclusão. Evidentemente que não dá para a gente aplicar esta conclusão, né? Eles mesmos colocam isso como uma grande limitação do trabalho para outros ambientes e também em outras circunstâncias. Esse trabalho, no período histórico que ele foi feito, de 16 a 18, se não me engano, ele nem captura ali o que acontece com a pandemia de Covid, né? Mas, enfim, realmente mostra que talvez a importância, para mim não ficou muito claro, talvez o Caruso possa esclarecer, esse médico intensivista que é colocado nesta relação aí, ele é um intensivista certificado, especialista, ou ele é um médico no posto de trabalho lá da UTI? Isso não ficou claro para mim no trabalho, tá certo? Quando eu ia, não consegui, isso não ficou muito claro para mim. E outra coisa que eu gostaria também de mencionar rapidamente é o seguinte: as mortalidades ali são muito baixas, o Pedro Caruso e os residentes também mencionaram isso, são muito baixas, né? Mas, ainda assim, elas são 5, 6 vezes maior do que a mortalidade esperada. Não quero dizer que a gente sabe que a medicina na Nova Zelândia e na Austrália tem boa qualidade, etc. Mas vocês veem como num cenário, às vezes, de paciente pouco grave, esses indicadores perdem um pouco a acurácia, né? Era isso que eu queria comentar rapidamente. Pedro, Marcelo, com você. Eu primeiro concordo plenamente com o Marcelo na conclusão. A gente precisa tirar a conclusão do estudo aquilo que ele pode nos dar de conclusão. A conclusão para nós no Brasil é para nada. Ele é muito interessante, ele serve muita reflexão, mas a conclusão final dele é que na Austrália e na Nova Zelândia, nas UTIs de baixa mortalidade, você pode ter um intensivista para 5, 10 ou 20 leitos, que não vai fazer diferença na mortalidade hospitalar. Talvez faça diferença em outros desfechos que eles não mediram, mas na mortalidade hospitalar não faz diferença. Eram todos intensivistas. Eles têm bastante a presença do júnior, né, que é o fellow, mas e a gente sabe que muito dessas UTIs são, no fim, tocadas pelo fellow, mais do dia a dia, e o staff senior fica mais à distância. É muito parecido com o que os americanos fazem, mas ele considerava para análise, para gerar a relação como um intensivista certificado. Embora grande parte das UTIs tinham um fellow também trabalhando junto. Acho que é isso. Muito bem. Nós estamos chegando ao final dessa primeira parte. Queria ver um comentário final da Mirella. Mirella, tudo bem? Antes de você aparecer lá, alguma coisa rápida aqui, que depois lá você vai junto com o Marcelo. Mas queria ouvir um comentário teu agora. Boa noite a todos. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Caruso. Bom, eu acho que o assunto o artigo, o editorial já foi bem discutido, mas eu só queria fazer um comentário, mas não, é um comentário, assim, aleatório, vamos dizer assim. A gente tem visto muito o estudo da Austrália e Nova Zelândia, mesmo em sepse e tudo, com apaches baixos, com mortalidades esperadas e baixas e pacientes internados em UTI.
será que a população da Nova Zelândia ela fica pouco doente ou ela fica menos doente? A gente tem que levar em consideração, será que tem populações que são mais graves e mais doentes, como a brasileira, por exemplo, ou outras? Porque isso me chama muita atenção, assim, né? Com mortalidade em estudos de sepse que são muito baixas quando comparadas com as nossas, por exemplo, e quando você vai ver o Apache, o score prognóstico, a princípio, a indicação para internação na UTI, ela foi ok, o doente estava internado numa UTI, mas com Apaches muito baixos e, de novo, 75 unidades, mais de 100 mil pacientes e todos com uma mortalidade esperada desse tamanho. Não sei o que... Uma sugestão que eu posso dar, primeiro, assim, te responder, eu não sei qual é a política de admissão na Austrália e Nova Zelândia, não sei. E não sei como eles organizam o serviço deles lá. Então, eu não sei te dizer. A minha sugestão, para uma reunião futura, já que esse assunto é muito interessante, que você trouxe mesmo, talvez convidar o Ari, né, o Ari Serpa. O Ari está lá, agora está na Austrália. O Ari ele gosta muito de participar. Eu conversei com o Ari aí uma época durante o Covid para tentar tirar algumas ideias dele, algumas experiências dele, como ele estava enfrentando o Covid lá na Austrália. E o Ari tem muita experiência em pesquisa e muita experiência à beira-leito também. Então, talvez, Mirela, numa oportunidade que vocês tiverem, se for possível, para o Ari Serpa, convidá-lo, acho que ele vai contar bem para vocês como é que funciona lá na Austrália as UTIs, a medicina intensiva. Porque, de fato, a gente até brincou, o Álvaro brincou várias vezes, ir para ficar doente, se tornar crítico e ir para terapia intensiva, eu quero estar na Austrália, porque provavelmente eu vou sobreviver. Os melhores desfechos sempre vêm da Austrália e eu fico com essa impressão sempre que os doentes são menos graves, assim, sabe? Acho que era só isso que eu queria comentar, Álvaro. Essa observação sua, Mirela, também todos os europeus fazem lá, né? Quando o Bellon vai mostrar os dados da Austrália e tal, os próprios europeus ficam um pouco perplexos, porque realmente destoa um pouco. Eu acho que, isso é impressão, mas talvez tenha que ouvir quem está lá mesmo, mas eu acho que eles devem fazer uma seleção melhor do que os outros fazem, ou nós mesmos fazemos, para a admissão desses pacientes, né? Limitam o suporte e deixam os que não têm sobrevida, fazem viagem, deixam do lado de fora. Uma visão mais pragmática, talvez. Mais, né? Pragmática, quando você analisa outros dados que não a mortalidade, você vai ver que a mediana do tempo de permanência é 1 dia e meio. 1 dia e meio são pacientes, talvez, pós-operatório, uma vigilância, alguma coisa, compreende? Mas é como eles organizam o trabalho deles lá. Isso varia de país para país, evidentemente. Mas eu tenho essa impressão. É difícil você fazer comparações, né? A validade externa, ela perde a validade externa, né? Porque você... Acho que era isso. Muito bem. Acho que nós chegamos ao final dessa primeira parte da nossa reunião. Quero agradecer novamente aí a participação do Pedro, reiterar de que foi uma satisfação poder ter você aí conosco e ajudando a gente a entender um pouco a dinâmica e todas as variáveis que, eventualmente, quem gerencia a unidade de terapia intensiva tem que levar em consideração na hora de montar a sua equipe. E fica aqui publicamente o desejo de que você possa voltar no futuro, talvez em alguma coisa, numa apresentação dos doentes críticos oncológicos, alguma coisa que também faz parte da tua expertise. No futuro, eu vou oficializar novos convites para você. E obrigado novamente. Um abraço. Obrigado, eu agradeço e será um prazer falar sobre o paciente crítico oncológico no futuro. Tchau, boa noite para vocês. Tudo bem.